Estamos de volta com o segundo bloco do Alerj Entrevista, hoje com o deputado Alexandre Freitas. Deputado, o senhor apresentou um projeto de lei criando um protocolo para as operações em áreas de risco, né, deputado? Como é que vai funcionar esse protocolo? Bom, um dos grandes problemas do nosso Estado é a segurança pública. Não dá para falar de saúde e educação se você não tem a certeza de que vai chegar tranquilo e vivo em casa. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro ele tem uma situação um pouco sui generis, ou seja, ele é único dentro do Brasil inteiro. Você tem áreas que são dominadas por organizações criminosas armadas que exercem determinado tipo de influência política, social, enfim, de toda sorte. A ideia é que o setor de inteligência da Polícia Civil classifique as áreas em que você tem... Aí são classificadas em 3 áreas, né? Que é a vermelha, a amarela e verde. A vermelha é onde você enxerga a presença de homens armados de forma ostensiva. É aquela velha história do cara andando com um fuzil debaixo do braço. A amarela é onde você tem claras evidências de que o crime organizado acaba exercendo algum tipo de pressão, seja por cobrança de taxas, ou então aquela velha história que morre um traficante e o comércio tem que fechar. E as zonas verdes é onde não existe influência alguma, né? A gente espera que com isso, obviamente que preservando algumas informações sigilosas, a gente espera que com isso, inclusive o cidadão de bem, né, que paga lá seus impostos e que financia a segurança pública, ele saiba onde ele pode transitar com mais tranquilidade ou não. Acho que não dá mais para fechar o sol com a peneira. A gente tem áreas que são em que o Estado tem uma influência bastante limitada. Obviamente que se o Estado quiser, ele consegue entrar em qualquer lugar, mas o dia a dia das pessoas que moram nessas áreas é muito duro, é muito arriscado. Mas esse projeto de lei ele também preza muito pela transparência. Existe um debate no meio jurídico que é o mandado de busca e apreensão coletivo. O que a gente pretende nesse projeto? Quem conhece um pouco de comunidade sabe que é muito difícil em algumas localidades saber quem mora onde, qual o número do que quer que seja. Então é natural que o judiciário, quando vai haver uma operação policial, dê um mandado coletivo com base na área. E até porque você vê uma clara depreciação no exercício do direito de propriedade de quem mora lá. Então o traficante ele não pede licença na hora de entrar na casa de alguém que mora numa área de risco. Ele simplesmente entra e guarda o que quer guardar lá dentro. Além da dificuldade numérica, como eu acabei de dizer. Só que a partir do momento que você dá essa oportunidade ao Estado de ingressar na casa de alguém por meio de um mandado coletivo, isso não pode ser justificativa para abusos. A gente não quer privilegiar o mal policial, aquele que abusa da sua competência, da sua autoridade. Então, nesse projeto, a gente obriga o Estado a filmar os ingressos em qualquer propriedade dentro de uma área de risco. Deputado, vamos usar um exemplo claro, né? Tem acontecido recentemente, né, operações, por exemplo, na comunidade da Maré, e moradores têm denunciado abusos de ambos os lados, né? Tanto da polícia quanto dos traficantes e das pessoas que dominam aquela localidade, né, deputado? Esse é um projeto que pode ajudar a esse cidadão que está lá na ponta, por exemplo, na Maré, que está impedido de ir à aula, de sair para trabalhar, por exemplo, num momento de operação policial? Com certeza, sem dúvida. A gente, obviamente, que é impossível você achar que não vai ter confronto, tá? Você tem, né, nas áreas de risco, você vê uma adaptação muito clara de terreno. Ou seja, você tem muros de contenção, toda sorte, barricadas, toda sorte de mecanismos que impedem a progressão policial. Então, como é que o policial, ou seja, como é que o Estado minimiza o prejuízo de um tiroteio? Por exemplo, com o uso de atiradores de elite. Você tem a opção, ou você coloca 20 policiais subindo uma arruela, ou você direciona atiradores de elite para ter um enfrentamento um pouco mais à distância. Isso preserva a vida do morador, isso preserva a vida do policial e não preserva muito a vida de quem está disposto a enfrentar o Estado. Então a ideia é justamente essa. O bandido, quando ele opta por ser bandido, ele faz uma escolha muito clara.
E, diante dessa escolha, você tem alguns riscos inerentes a essa atividade, vamos dizer assim. E um desses riscos é a morte. Então, se ele se dispôs a colocar um fuzil debaixo do braço e ficar transitando de forma ostensiva por uma comunidade, não é mais problema do Estado se eventualmente ele for neutralizado. O que não dá é o Estado achar que tem que preservar a vida de alguém que está cometendo uma injustiça, uma agressão injusta, e aí, nesse decorrer de uma visão deturpada do que deve ser preservado, você acaba sacrificando o morador, você acaba sacrificando o policial. Isso que não pode mais. A gente tem sim que, obviamente, que é muito melhor que todos os bandidos resolvam se entregar, mas, infelizmente, o cara que entra na atividade criminosa não é sempre que ele está disposto a fazer isso. Então, se ele não está disposto a fazer isso, o Estado tem que agir de uma forma proporcional, mas entre a vida do cidadão, a vida do policial, a gente precisa preservar essas duas e não a de quem está cometendo crime. Deputado, ainda na questão da segurança e pensando pelo lado do policial, né? O senhor apresentou um projeto de lei junto com o deputado Chicão Bulhões que trata do regime adicional de serviço que é pago aos policiais que trabalham na folga, por exemplo, né, deputado? A ideia é que seja fixada uma data limite para o pagamento desse serviço, né, deputado? Isso, as reclamações foram muitas de policiais que trabalhavam e não recebiam a contento, né? O governo do Estado ele já majorou essa remuneração, que é ótimo, porque o policial precisa sim ganhar bem, ele já sofre com bastante intempéries dentro da sua profissão, então nada mais natural do que eles recebam para isso, e recebam uma remuneração que lhes dê dignidade. Só que também não adianta o Estado ficar pagando atrasado. Todo mundo que trabalha quer receber em dia, é isso que motiva o profissional. E a gente recebeu inúmeras reclamações. Quem movimentou isso foi o deputado Zaca, e ele chamou a gente para ser coautor e tal, então o mérito também é principalmente do Zaca, e a gente está nessa. O Estado ele tem a obrigação de pagar em dia. Se o profissional trabalhou, prestou um bom serviço, ele tem que ser remunerado e de preferência em dia. Deputado, ainda em relação à economia, né, a Assembleia Legislativa passou a optar pela descentralização da verba e criou a chamada verba de gabinete, né? Cada deputado agora recebe um valor por mês para a manutenção dos serviços no seu gabinete, né, deputado? E o Partido Novo e o senhor tem feito uma grande economia com esses recursos, né, deputado? E agora está propondo que aquilo que o deputado recebe para manter o seu gabinete e ele consegue economizar, ele consiga dar a destinação a esse recurso, né, deputado? Exatamente. Nós do Partido Novo já temos um compromisso partidário de economizar no mínimo 50% de toda a verba disponível para um mandatário. O que a gente quer com esse projeto, na verdade, é criar um incentivo correto, porque não são todos os parlamentares que têm essa ideologia dentro dos seus partidos. Só que a gente quer criar um mecanismo em que o político eleito ele enxergue uma destinação correta e que vá privilegiar o seu eleitorado a partir da sua economia. Acredito que não seja nada absurdo e nada mais justo do que... Aliás, eu acho que esse é o desafio da boa política. É você conjugar interesses particulares com interesses públicos. Ou seja, fazer com que os interesses particulares não prejudiquem os outros. Então, quando eu chego para um político e falo, olha, você agora, tudo isso que você economizar, você vai fazer um bem para o seu eleitorado. E o eleitorado vai olhar isso com bons olhos. Então, a gente visa, com essa ideia, privilegiar a população. Porque ali o parlamentar ele não vai achar, por exemplo, que aquela economia não vai dar em nada. Não vai entrar para um caixa comum e que aquilo não vai beneficiar quem o elegeu. Ele vai ter essa visão assim, clara de que aquele dinheiro economizado, ao invés de ser gasto de forma irresponsável, de forma em que não gere benefício algum para a população, vai gerar um benefício direto. E é isso que a gente quer. A gente acha que a boa política ela é norteada pelo interesse público, pelo benefício da população que elege os seus representantes.
Deputado, o senhor também está querendo mais transparência aqui nos trabalhos na Assembleia Legislativa, né? E está propondo também, tem uma emenda apresentada, para que os assessores dos gabinetes sejam lá discriminados. Quem são, quantos compõem, onde estão lotados, né, deputado? É uma pauta muito cara dentro do nosso mandato é a transparência. Se você entrar lá na minha página, você vai ver quem são os meus assessores, quanto eles são remunerados, enfim, a transparência é total. E eu acho que isso é uma obrigação de qualquer agente público, tá? Principalmente dos agentes políticos. E aí, agentes políticos, eu digo, são deputados, o membro do Executivo, ou seja, o governador, no caso do Estado, membros do Ministério Público e membros do Judiciário. Eu oficiei, inclusive, a Defensoria Pública, o Judiciário e o Ministério Público para que declarasse a remuneração. Fiz alguns quesitos lá para que eles declarassem. Infelizmente, o Tribunal de Justiça, por exemplo, foi muito ruim na sua explanação. Eles basicamente acham que não devem satisfação à população. E essa cobrança eu cobro também de nós. Eu acho que o parlamentar ele tem sim a obrigação de informar o cidadão quem está lotado no seu gabinete, quanto que ele recebe. É um controle natural de quem o elegeu. Deputado, ao contrário, né, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa já presta um esclarecimento ao cidadão, já tem um portal de transparência e todas as pessoas que trabalham na Assembleia Legislativa estão lá disponíveis nesse portal. A ideia do senhor é que agora os deputados indiquem no seu gabinete quem dessa lista está onde, né, deputado? Pois é, existe sim essa transparência, mas eu acho que é uma transparência de difícil assimilação por quem está enxergando esses dados. Ninguém tem tempo de ficar acompanhando o diário oficial. Então não dá para saber se o fulano ou beltrano está no gabinete X ou Y ou se está lotado em algum órgão dentro da casa. O que eu acho é que nós temos, além da transparência, ela deve ser dada de forma qualitativa também. Então não adianta simplesmente eu jogar a informação que a pessoa não vai compreender o que aquilo quer dizer. Então, para que o cidadão consiga exercer uma boa fiscalização, ele tem que saber aonde que cada pessoa está lotada. Então, eu tenho a Isabela, o Gustavo e a Gabriela, por exemplo, lotadas no meu gabinete, e eu acho que quem me elegeu tem o direito de saber que essas pessoas estão na Alerj por minha causa. Até para que você evite, por exemplo, alguns favorecimentos não muito republicanos. Então, eu acho que assim, a transparência ela existe, mas ela pode ser melhorada. E é isso que a gente luta. Até porque a gente não está inventando a roda, não. Tá lá na Câmara dos Deputados, é assim que funciona. Eu acho que a gente deveria, sim, copiar aquilo que é bom. Então, se funciona lá no Congresso, vamos aplicar aqui, porque o cidadão fluminense tem o mesmo direito do cidadão brasileiro. Deputado, nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a CPI do Rio Previdência, que o deputado também faz parte dessa CPI. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos trabalhos, como é que estão avançando. Eu estou como vice-presidente, junto o presidente é o Flávio Serafini, do PSOL. Os trabalhos estão muito produtivos, assim, a gente está trabalhando bastante desde o início. Estamos tendo um panorama bem amplo do problema que é a Previdência hoje no estado do Rio de Janeiro. Hoje não existe qualquer dúvida que a Previdência é o maior programa de transferência de renda de forma perversa. Ou seja, você pega o dinheiro do mais pobre e transfere para uma camada um pouquinho melhor. Aí o problema também é porque você tem policiais, professores, enfim, pessoas que não têm uma remuneração tão grande. Mas no meio desse bolo você tem juízes, promotores, deputados que ganham uma fortuna de aposentadoria e que ninguém sabe quem são direito. Então a gente está analisando todos os espectros remuneratórios dentro da Previdência. O modelo de Previdência que a gente tem é muito ruim. É um modelo que escraviza os servidores atuais, escraviza o pagador de impostos, porque é um sistema insustentável. Hoje você não tem uma quantidade de contribuintes que sustente os aposentados, então você é obrigado a criar novas fontes de receita. Então, basicamente, os royalties do petróleo quase inteiros vão para a Previdência e que deveria, na verdade, ser usado para dar uma saúde, uma segurança, uma educação para toda a população fluminense, só que vai para o bolso de alguns poucos. E alguns poucos, eu digo muito poucos, porque não chega nem a 2% da população fluminense que recebe uma quantidade muito grande de recursos.
e quem perde é toda a sociedade. Porque você cria uma desigualdade ali muito óbvia. Quando você pega uma quantidade muito grande de dinheiro, direciona para pouquíssimas pessoas. Deputado, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui no Alerj Entrevista. Nosso tempo passou muito rápido. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Natália. Estou sempre à disposição e o Gabinete 506 está aberto para toda a população fluminense. Afinal de contas, esse espaço é seu porque quem pagou por ele foi você. Obrigada mais uma vez. O Alerj Entrevista de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, o www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.